renunciando tudo para ganhar o céu. Graça e paz da parte de Deus o Pai com cada irmão e irmã, simpatizante da nossa fé cristã. Um feliz sábado, um excelente dia, um memorial da criação. Louvado seja Deus, pois as suas misericórdias são novas a cada manhã. Espero que todos estejam bem. Já quero te convidar desde o início a permanecer conosco até o final, pois iremos falar sobre a alegria cristã, a felicidade e a esperança que nos está proposta. Quero agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado nas transmissões passadas, também as pessoas que têm nos transmitido ânimo, nos motivado a permanecermos firmes com este propósito, aonde muitas vidas estão sendo transformadas pela contemplação que há da glória do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que venceu e aquele que promete voltar a buscar um povo fiel e de boas obras. Os irmãos que têm as suas Bíblias podem estar nos acompanhando, pois a regra de fé está escrito, ou claro, assim diz o Senhor. Quero agradecer as pessoas que têm nos recebido em suas casas, as pessoas que têm nos encontrado na rua e nos transmitido alegria, nos fortalecido nessa caminhada. E também agradecer as pessoas que têm nos mandado mensagens, nos transmitindo ânimos e motivações. Glória seja dada ao nome do Senhor. O importante é que Ele cresça e que nós diminua. Toda glória seja dada a Ele, pois vivo estás. Amados irmãos, um breve resumo das transmissões passadas, onde falávamos sobre o Getsemane, falávamos sobre os princípios das dores, falamos sobre a crucificação e também sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E agora nós temos um entendimento de que Ele vivo está, e assim como eu, espero que seja essa a sua alegria, a qual aguarda com paciência as promessas dele se cumprirem em nossas vidas. Então hoje nós falaremos sobre Saulo de Tarso. Irei dividir essa temática da vida de Saulo de Tarso em duas transmissões, aonde hoje nós falaremos sobre a vida de Saulo antes da conversão. E sim, amanhã falaremos sobre a vida do apóstolo Paulo após a sua conversão. Na minha vida e na sua vida também há um antes e um depois da chegada de Jesus em Nazaré. Pois há um antes e depois, onde estávamos como uma ovelha sem pastor, mas que agora Ele deixou as 99 e foi atrás daquela ovelha perdida. Ele veio para os doentes, Ele veio para nos curar, para nos dar vida e vida em abundância. Hoje nós falaremos sobre a alegria. Ei, olha para o céu, é de lá que vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor. Ele é a nossa luz. A palavra nos diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, tudo é possível ao que crê. Pedir e vos será dado, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra. Os ouvidos do Senhor não estão fechados, para que não possa te ouvir, e nem o seu braço encolhido, para que não possa te alcançar. O que está parecendo impossível para você hoje? Alcançar e conseguir. Permaneça conosco, e você será impactado pelas palavras que não são minhas, mas daquele que vive para todo sempre. Quero já também desde o início te convidar a estar interagindo conosco, comentando, compartilhando essa live com mais pessoas, para que a gente possa ser sal da terra e luz do mundo, para que a gente possa impactar ainda mais vidas, para que a gente possa fazer a diferença na nossa sociedade, no nosso bairro, aonde quer que a gente pise a planta dos nossos pés, nosso trabalho, enfim. Amém, irmãos? Então agora que vocês estão aqui conosco, eu quero te convidar a folhear a sua Bíblia e escutar o som do céu. O som do céu é este, meus amados. O barulho das páginas. É os lábios do Senhor falando ao nosso coração. E então agora vocês vão lá para o livro, a carta aos Filipenses, aonde Paulo escreve aos nossos irmãos que estavam na igreja em Filipos. E hoje nós falaremos sobre este homem que tem muito a nos ensinar, sobre uma nova vida, sobre ser uma nova criatura, sobre a conversão, a mudança de vida, de hábitos,
o nascimento da água e do Espírito e entender de que estamos aqui para alcançarmos esse alvo, esse propósito. A alegria cristã, no capítulo 3 de Filipenses, que nos diz assim de início: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Mais uma vez, Paulo estava confortando a igreja de Filipos, os nossos irmãos filipenses. Estava levando ânimo, esperança, alegria a eles. Porque não pensem vocês que eles não passavam também por lutas como nós passamos, desânimo, tristeza, preocupação, falta de esperança. Quantas de nós conhecemos pessoas hoje que nossa volta não tem a verdadeira alegria? E já tem uma promessa que eu quero te dizer que está escrito: a minha paz eu vos dou. Jesus nos promete a paz dele. Jesus nos promete a graça dele. E nos assegura que a graça dele nos basta e que o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, nós reconhecemos que então nós somos fortes em Jesus Cristo. Mas nós temos que reconhecer, nós temos que ser humildes, que sem ele nada nós podemos fazer. Amém, meus irmãos? Nós vamos falar de Saulo. Vamos falar de Saulo, quem ele era. Um jovem de aproximadamente 28 anos, aonde era perseguidor dos cristãos, do verdadeiro povo de Deus que tinha o testemunho de Jesus Cristo e guardava os mandamentos de Deus o Pai. Saulo de Tarso, ele era fariseu, rigoroso, e era um estudioso da lei judaica. Então ele conhecia a Escritura, ele conhecia a letra. Mas a palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando nós temos a letra e não entendemos, somente a Escritura faz nós nos tornarmos religiosos, onde nós colocamos a tradição, o cerimonial acima do que o Espírito do Senhor me pede. Então eu tenho que viver no Espírito, para que a lei se torne vida em mim e na vida dos demais que estão à minha volta. Entendemos até aqui? Saulo de Tarso era um homem com duas nacionalidades, fariseu e judeu. Então ele tinha tudo sobre as suas mãos. Ele tinha tudo. E ele era poderoso, não lhe faltava nada. Ele tinha dinheiro, ele tinha posses, ele tinha propriedades. E a palavra nos diz de que ele estava a caminho de Damasco. Vocês conhecem a história, eu vou compactuar ela, com uma missão. Inflado de egocentrismo, inflado de vaidade, de achando que aquilo que ele estava fazendo era correto, perseguir os cristãos. A caminho de Damasco, Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, onde ele tinha recebido a ordem dos fariseus para estar chegando até Damasco e ali matar, ou perseguir, prender, torturar um pequeno grupo de cristãos seletos, aos quais estavam meditando em suas casas, ali onde se encontravam, sobre a Escritura, sobre o Cristo que havia padecido, mas ressuscitado. Então eles não queriam de que essa seita, os cristãos, se propagassem. Estavam tentando silenciar os cristãos, mas quanto mais perseguidos, quanto mais sangue caía, quanto mais sangue jorrava, servia de semente, mais cristãos eram convertidos, mais adeptos ao Senhor Jesus vinham a essa esperança, a essa alegria que estamos falando. E por isso nós estamos aqui. Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, cai do cavalo e fica cego. E ele ouve uma voz do céu que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Entenda uma coisa, quando nós perseguimos o verdadeiro povo de Deus, nós estamos perseguindo ao Senhor Jesus Cristo. Porque todas as vezes que nós fizemos a um pequenino, ao Senhor fizemos. Então a primeira pergunta de Saulo é: Senhor, o que queres que eu faça? Essa deve ser uma lição para as nossas vidas, meus amados. Essa deve ser a pergunta todos os dias de nossa alma. Senhor, o que quer que eu faça? Aí o Senhor Jesus diz para Saulo: vai,
até Damasco, né? E entra na casa de Judas e lá te será dito o que deve fazer. Então eu vou compactar, resumir essa história para te dizer de que ainda há esperança, ainda há alegria, ainda há ânimo, ainda há conforto, nada está perdido. Paulo estava cego espiritualmente e ele precisou se tornar cego fisicamente para ver a sua cegueira espiritual. Porque quando os olhos de Saulo se abrem, ele ouve a voz de Barnabé, ouve a voz de Jesus. E é aí então que começa a conversão de Saulo. Mas isso nós falaremos amanhã. Hoje eu quero falar sobre o que acontece com Saulo ao ver o primeiro mártir derramando sangue, Estevão sendo apedrejado. Olhava para o céu e via o céu aberto. Via o Senhor Jesus à direita do Pai que estava no trono. E disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à sua direita. O Filho do Homem é o Filho de Deus. Então, Estevão vê Deus o Pai sentado no trono celestial e Jesus Cristo à sua direita, já assunto ao céu. E a oração de Estevão nos traz outra lição, onde ele diz assim: mesmo tomando pedradas, mesmo sofrendo, padecendo, ele estava sentindo muita dor, gente, ele estava sendo morto através de pedras, através do cerimonial, aquilo que os homens achavam de que era correto, mas era errado. Saulo era fariseu de fariseu, judeu também, dupla nacionalidade, não lhe faltava nada, mas que ele precisou ficar cego fisicamente para ver a cegueira espiritual. Ele vê Estevão derramando seu sangue, e a oração de Estevão foi a mesma do Senhor Jesus, que pendurado naquele maneiro disse: Pai, não lhes imputa esse pecado. Estevão, quanto mais derramava o seu sangue, o primeiro mártir, mais a sua face refletia em glória, mais ele se alegrava. E ali estava Saulo, o perseguidor, vendo aquele jovem derramar o seu sangue por testemunho de Jesus Cristo. E aí Saulo começa a ser despertado. A vida dele começa a ser transformada. Como pode um homem sendo morto por apedrejamento estar cantando de alegria? Como pode um homem tomando pedrada ver o céu aberto? Como pode um homem estar tomando pedrada e pedindo que o Pai lhes perdoe porque não sabe o que fazem? Isso despertou a mente de Saulo e desperta a nossa mente também nos dias de hoje. Como pode aquele cristão ser tão alegre, ter tanta esperança? Como pode ele ter tanto ânimo em viver e alegria? Como que ele não olha para os problemas climáticos, para as guerras, para o preço dos alimentos, para o preço do combustível, para a morte do Papa? Como que ele está esperançoso? Nós temos um Papa que está no céu, Deus o Pai, o Criador dos céus e da terra. Lembre-se que Jesus disse para nós que a ninguém nós podemos chamar de Pai na terra, porque um só é o nosso Pai, que está no céu, Deus, o Criador dos céus e da terra. E a ninguém chamar de Mestre, porque um só é o nosso Mestre e Senhor, Jesus Cristo, o Nazareno. Então o povo cristão ele vive com essa alegria, com essa esperança sempre. Sempre, mesmo tomando pedrada, mesmo sendo acusado de ser uma seita, de serem hereges, de serem fundamentalistas, de serem fanáticos. O povo cristão não se abala por nada. O povo cristão sabe quem tem buscado e o que tem encontrado nas fontes das águas da vida. Então Paulo conforta os irmãos em Filipos. E hoje nós falamos sobre o antes da vida de Paulo, antes da conversão. Ele era membro religioso dos fariseus, conhecida por sua estrita adesão à lei e tradições judaicas. Vocês sabem que a tradição aprisiona e Jesus Cristo veio para nos libertar da tradição, da religião. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu não vim para aprisionar vocês. Eu vim para libertar dessa opressão
que a religião impõe sobre os ombros das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Saulo era perseguidor dos cristãos e ele vê então de que algo estava acontecendo ali e de que a voz dos mártires não cessava quando o fôlego retornava ao Pai, mas mais cristãos surgiam. Irmão Aquino, feliz sábado, que bom ter você aqui. Também quero saudar o nosso irmão de Moçambique, na África, irmão Celso, que está conosco. Obrigado pelo carinho. Lá da África temos irmãos juntos de nós, de Moçambique. Que Deus conforte, Deus traga ânimo, força e alegria a vocês e suas famílias, a todos os irmãos que estão aqui ou que irão acompanhar a nós em outra oportunidade. Nós poderíamos falar muito sobre a vida de Saulo, né, irmão Aquino? E falar ainda mais da vida do apóstolo Paulo após a conversão. Mas agora nós falaremos dentro do contexto aqui que está sendo transmitido, no versículo 2 do capítulo 3 de Filipenses, onde nos diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ei, acautelai-vos dos lobo-devoradores em peles de cordeiro. Acautelai-vos destes, porque eles não herdarão o reino dos céus. Os cães não herdarão o reino dos céus, porque os cães voltam a lamber o vômito. O cristão, ele não volta atrás. O cristão, ele toma uma posição diante do Senhor e segue para o alvo. Ele não desiste, mesmo tomando pedrada, mesmo tomando açoite. Ele canta de alegria, porque ele vê o céu aberto, assim como Estevão. Acautelai-vos dos maus obreiros. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tenha cuidado, faça como os irmãos. Examine na Escritura. Por que os irmãos bereanos eles foram mais bem-aventurados que os irmãos de Tessalônica? Porque eles examinavam tudo na Bíblia se de fato estava escrito. Então eles não diziam amém para tudo. E o erro, o problema da humanidade hoje é dizer amém para tudo. Não questionar, não ver se está escrito em suas Bíblias. Quero saudar os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos. Somos um povo, diferentes membros, um só corpo. Jesus Cristo é o cabeça. Jesus Cristo é nosso Senhor. E o nosso Pai está no céu. Deus o Pai é o Criador dos céus e da terra. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Tenham cuidado. A circuncisão do coração, mediante o Espírito de vida do Senhor Jesus Cristo. Pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que Ele seja adorado dessa maneira. Porque tais são os que Deus busca, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito é viver em espírito. Adorar em verdade é seguir somente a verdade, não misturado com o vinho de Babilônia. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus, o Filho de Deus, e não confiamos na nossa própria carne, porque enganoso é o coração do homem, e maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Devemos confiar na força do Senhor, devemos confiar no Espírito do Senhor. Caso contrário, nós podemos ser confundidos e sermos entristecidos. Ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Confiança falsa. Paulo estava dizendo assim: olha, não me falta nada, eu tenho tudo, né? Sou fariseu de fariseu, judeu de judeu, tenho toda a autonomia para prender, para matar, para crucificar. Mas agora eu não vejo que eu não posso mais confiar na minha carne. Quanto mais nós não podemos confiar em nossa carne. Porque quem planta na carne colhe morte, colhe corrupção. Nós devemos plantar no Espírito. Devemos viver pelo Espírito, porque aí sim colheremos vida. Paulo vai além e diz assim no verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu.
Então ele tinha tudo. Não lhe faltava nada. Mas olha o que vai dizer o verso 6 em diante. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, segundo o zelo, perseguidor da igreja, perseguidor dos verdadeiros cristãos. Igreja não é um local, não é um templo feito pela mão do homem, não é pedras, não é tijolo. Igreja somos nós. O púlpito, o altar é o nosso coração. O Senhor deseja se manifestar em nossas vidas e através de nossas vidas. Por um acaso me fará um homem para que eu possa habitar dentro, sendo que a terra é o estrado para os meus pés? Igreja, somos nós, aonde nós nos reunir para meditar nas palavras do Senhor. Ele estará presente no trabalho, em casa, na rua, no lazer, aonde quer que a gente esteja. Clama a mim e responder-te-ei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Segundo a lei dos fariseus, dos religiosos, irrepreensível, ou seja, ele estava sempre correto, ele não errava nunca. Mas ele vê então a sua cegueira espiritual. E ele vê que nós precisamos abrir a nossa visão espiritual para ganhar a Cristo. Largar tudo. Tudo aqui é vaidade. Tudo aqui passará. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, o Pai, não passarão. Tudo aqui passará. Mas as palavras do Senhor não passarão. Irmã Vera, que bom ter você aqui. Graça e paz a você e toda a sua família. Ao irmão Edgar, né? Ao nosso irmão vice-prefeito hoje da cidade de Barros Cassal, também está conosco aqui. As minhas saudações em Cristo a todos vocês. Que bom pelo carinho, pela interação de vocês estarem aqui conosco. Espero ver vocês em breve. Esta era a saudação que Paulo sempre escrevia em suas cartas ao jovem Timóteo. Então nós vemos que Paulo, né, antes da conversão, Saulo, ele nunca errava. E quantos nos dias de hoje não se identificam assim, 100% corretos, não necessitados de uma nova vida, do verdadeiro batismo, do verdadeiro nascimento em Cristo Jesus? Não, eu vou no culto uma vez por semana, eu vou na missa uma vez por semana, eu não mato, eu não roubo, eu sou bom em casa para os meus filhos, para minha mulher, para o meu esposo. Justiça própria não salva. Aquele que diz que está sem pecado é mentiroso. Todos nós somos necessitados de Jesus. Todos nós somos necessitados da água da vida, do seu sangue para nos lavar, porque a justificação vem pela fé. Quem tirou a nota 10 foi ele. Então nós podemos todas as coisas nele. Quando nós reconhecemos isso, somos vistos pelo céu como bem-aventurados. Verso de número 7. O que, porém, para mim era lucro, considerei-me perda por causa de Cristo. Então, Paulo, ele vê que tudo aquilo que ele tinha em suas mãos, embora para ele se parecesse lucro, ele viu que ele deveria considerar como perda por causa de Jesus Cristo. Então ele precisou considerar tudo aquilo que ele tinha aprendido nas escolas farisaicas, através da teologia, através dos cursos da Bíblia. Ele precisou deixar para trás tudo isso e aprender a viver uma nova vida com Jesus Cristo. E isso nós falaremos sobre a nova vida dele após a conversão na manhã de amanhã, o primeiro dia da semana. Tá bom? Então Paulo, ele vê de que precisava mudar. E na verdade eu considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas. Eu as considerei como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Resumindo para vocês, meus irmãos, Paulo, não lhe faltava nada, aquilo que nós falávamos uns minutos atrás. Ele tinha muitas posses, muito dinheiro, tinha dupla cidadania, conhecia a lei, conhecia as escrituras, porém ele conhecia na letra,
E ele se achava tão bom que ele não entendia que estava perseguindo a verdadeira igreja do Senhor, que estava perseguindo o Senhor Jesus Cristo. E tudo isso, tudo que ele tinha ali em mãos no momento, ele considerou como refúgio para poder ganhar a Cristo. Que lição para nós, né, meus irmãos, nessa manhã especial de sábado. Nós também devemos considerar todas as coisas que nós vemos, que nós tocamos, como refúgio, para que a gente possa ganhar a Cristo. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Que o nosso tesouro esteja no céu, porque lá atrás o ladrão e a ferrugem não entram. Lá nós permaneceremos para sempre, uma vida eterna nos aguarda. Vamos viver pela lei da vida, do Espírito do Senhor. Então, para ganhar a Cristo, ele precisou deixar tudo para trás. Ele precisou parar de perseguir o verdadeiro povo de Deus. Ele precisou mudar. E ele precisou ficar cego a caminho de Damasco para entender de que a sua visão espiritual precisava se abrir. Verso de número 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que vem pela lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, eu preciso considerar todas as coisas como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Ei, obras não salvam. O homem não é salvo por obras, para que não se glorie. O homem é salvo pela fé, pela justificação na fé em Jesus Cristo. Porque a justiça própria, ela vem através da lei. Eu conheço vários irmãos que vivem somente pela letra e por isso estão mortos espiritualmente. Porque eles julgam que no dia de sábado não pode dar tanto número de passos, não pode acender fogo, não pode fazer... Ei, o Senhor Jesus é Senhor até do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Hoje é um dia todo especial para nós dedicarmos ao próximo, a servir, a não cuidar dos nossos próprios interesses, a não cuidar do nosso trabalho secular para ganhar a Cristo. E a nossa justificação vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, meus amados. A nossa justiça vem através da fé no Senhor Jesus Cristo. Não vem da nossa fé através do pastor, através do padre, através do papa. A nossa fé vem... A nossa justificação vem pelo Senhor Jesus, a nossa fé nele e ser achado nele para poder ganhar ele. Verso de número 10. Desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Que esse seja o nosso desejo também, meus amados. Desejo conhecer a Cristo. Hoje nós conhecemos por imagem, por figura, mas naquele dia o veremos como ele é. Poderemos tocar em suas mãos, poderemos tocar em sua face, poderemos o abraçar e dizer: Senhor, que bom estar aqui, para sempre estarmos com ele, para sempre. Nós podemos conhecer o poder da sua ressurreição e da comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, se estamos com Cristo, já morremos na carne e agora vivemos por meio do Espírito. E se vivemos por meio do Espírito, também receberemos o poder da sua ressurreição. Aqueles que estão em Cristo já passaram para a morte, para a vida. Não devemos temer, não devemos temer. Devemos ter a nossa alegria completa para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então Paulo aqui já tem um entendimento da nova vida, do novo sabor, da nova alegria que estava proposta a ele e que nos traz uma lição para nós nos dias de hoje. Que nós possamos ganhar essa ressurreição dentre os mortos que nos está proposta, para que possamos ouvir a voz do Senhor naquele dia e aí sim, para sempre estar com ele. Hoje fizemos a transmissão falando sobre a vida antes da conversão de Saulo,
de perseguidor a o verdadeiro cristão, apóstolo, preso, humilhado, perseguido, através ou após a sua conversão, mudança de vida. Amanhã, espero todos vocês aqui, por volta das 9 horas da manhã, para estarmos falando sobre a vida de Paulo após a conversão, após o encontro do Senhor Jesus. E eu espero que vocês estejam transmitindo essas boas novas do Cordeiro a mais pessoas. Comentem, curtam, compartilhem. Agora que você sabe, vamos ter uma nova vida pelo Espírito do Senhor Jesus. Vamos deixar de lado o cerimonial, vamos deixar de lado a religião, vamos deixar de lado a tradição. Vamos olhar para o nosso alvo, olhar para a frente, combater o combate, encerrar a carreira, guardar a fé. Esta é a mensagem de Paulo para as nossas vidas, que nos traz ânimo, esperança e uma completa alegria, aonde nós agora entendemos que também precisamos desse encontro maravilhoso com o Senhor. Agora quero fazer uma prova contigo. Você está me enxergando? Você está vendo? Que não aconteça de vocês ter que ficar cegos fisicamente, assim como Saulo, para poder abrir os olhos espirituais para a verdade. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então agora, meus amados, vocês estão vendo assim como eu estou vendo vocês, imagem e semelhança do Criador. Que você possa hoje mesmo, se ouvir a voz do Senhor, não endurecer o teu coração e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador de tua vida, de tua casa, dos teus negócios, da vida dos teus filhos. Que você possa ser impactado pela glória que nos está escondida em Jesus Cristo. Ele é nosso tesouro, Ele é nossa esperança, Ele vive e Ele espera que eu e você se entregue por completo, assim como Saulo fez a Ele, para que então Ele possa iniciar o ministério em nossas vidas e através da nossa vida, na vida de outras pessoas. Espero vocês amanhã de manhã para falarmos da conversão de vida de Saulo para o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a todos. Comente, curta, compartilhe e também lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Espero a todos vocês amanhã. Tenham um excelente sábado. Descanse dos teus trabalhos seculares, mas não descanse de viver para Ele. Sirva ao próximo. Viva em intimidade com Ele, porque é necessário. O momento é oportuno. E que todos nós saibamos aproveitar bem o nosso tempo. Porque se nós não nos cansarmos, no tempo devido, colheremos aquilo que nós plantamos lá, na glória. Pois lá está escondido o nosso tesouro. Lá é que nós devemos semear. Porque então, nós temos uma vida todinha aí na frente esperando por nós. Que a nossa alegria seja completa. Que o seu sábado seja abençoado, leve, alegre, cheio de vida, cheio de paz, de segurança. Espero vocês amanhã. Que Deus abençoe a todos e até breve. Amanhã falaremos sobre a vida de Paulo após a conversão. Deus abençoe a todos e tchau, tchau.